entrar com recursos para evitar o cumprimento da prisão no Brasil da condenação por estupro na Itália. O Superior Tribunal de Justiça homologou ontem a sentença do país europeu de 9 anos de prisão com placar de 9-2. O STJ confirmou a possibilidade de transferência da execução da pena e estabeleceu regime inicial fechado para o cumprimento dessa condenação. Apesar, dessa possibilidade de recurso, a Corte entendeu que esses recursos, não possuem efeito suspensivo, ou seja, eles não são capazes de impedir o cumprimento da decisão. Assim, o tribunal determinou que a Justiça Federal de Santos deu início imediato ao cumprimento da sentença homologada. Quer dizer, Robinho deve sim ser detido, ele deve ser preso, a menos que a defesa dele consiga aí um habeas corpus entre hoje, os próximos dias, até que a Justiça de Santos determine o cumprimento dessa prisão. O relator do caso, o ministro Francisco Falcão, votou pela confirmação da transferência da pena e disse que negar esse entendimento representaria impunidade. Defender que não se possa executar aqui a pena imposta em processo estrangeiro, portanto, é o mesmo que defender a impunidade do requerido pelo crime praticado. Negar a transferência da pena do requerido, pelo simples fato de se tratar de brasileiro nato, poderá acarretar consequências gravosas à relação internacional Brasil-Itália. O advogado Carlos Nicodemos falou em nome da União Brasileira de Mulheres, que atuou como amicus curiae no julgamento. É uma expressão em latim que representa uma entidade que não tem envolvimento direto com o caso, mas que é autorizada pelo tribunal a participar dos procedimentos. O representante da entidade falou na tribuna que Robinho teve todas as garantias legais para se defender ao longo do processo na Itália. O advogado Carlos Nicodemos diz que o julgamento representou uma defesa dos direitos humanos das mulheres no momento em que os direitos delas são banalizados. Primeiro, que nós não estamos inovando nesse procedimento. Segundo, que todas as garantias individuais foram dadas ao requerido. Terceiro, que trata-se de uma questão, acima de tudo, de direitos humanos das mulheres, num quadro em que se normaliza, em que se banaliza o estupro e a violência contra elas. Robinho foi condenado pela Justiça italiana em 2017, com sentença transitada em julgado em janeiro de 2022. O atleta recebeu a sentença de 9 anos de prisão por participar do estupro coletivo de uma jovem albanesa em uma boate em Milão, cometido em 2013. Como o jogador voltou ao Brasil antes do término do processo, a Itália requereu a homologação da sentença e a transferência da execução da pena com base no tratado de extradição firmado entre os dois países. Ao STJ, a defesa do atleta alegou não ser possível a homologação porque, entre outros pontos, o tratado de extradição não teria previsão expressa da transferência de execução de penas. O advogado de Robinho rechaçou as alegações de que a não homologação da sentença represente impunidade. José Eduardo Rangel de Alckmin defendeu que o cliente dele seja processado no Brasil. Isso não representa de forma alguma impunidade. Ele terá o direito, como qualquer cidadão brasileiro, de ser processado no Brasil. E aqui responder perante a justiça brasileira pelos atos que lhe são imputados. Mas é no Brasil. Após a sessão, José Eduardo Rangel de Alckmin afirmou que Robinho não deve resistir à prisão. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, explica que o mecanismo de embargos de declaração, usado pela defesa do jogador, não altera o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não têm o objetivo de modificar o conteúdo da decisão proferida pelo tribunal, mas para esclarecer eventuais pontos controvertidos, sanar eventuais omissões consistentes no julgado que foi feito, sanar eventuais obscuridades também. A defesa, portanto, anuncia a oposição de embargos de declaração, pedindo ao Superior Tribunal de Justiça alguns esclarecimentos, mas esses embargos não têm o poder de modificar o julgado. O professor Gustavo Sampaio considera também que a tendência de que os ministros não aceitem um recurso apresentado pela defesa do jogador.
embora caiba recurso extraordinário para a hipótese de inconstitucionalidade de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que não me parece ter ocorrido, como o recurso cabível é o extraordinário, que não é um recurso ordinário, a impressão que tenho é que não se concederá efeito suspensivo a qualquer providência. Portanto, acho que a decisão do Superior Tribunal de Justiça será tão logo sejam tomadas as providências pela Vara Federal no cumprimento do ofício enviado, a decisão será tão logo cumprida. Para ficar claro que, então, esse recurso é aquela apresentação dos tais dos embargos, né? Embargo de declaração, embargo de não sei o que lá, basicamente seria para tentar atrasar o início do cumprimento da pena. Isso. Como ela é imediata, então é possível que, primeiro, a Justiça determine a prisão dele, né? Esse juiz federal de Santos determine a prisão, e aí, na sequência, é que a defesa entraria com esse pedido de revisão, de embargos, mas é uma coisa muito técnica, né? E que aparentemente não deve surtir nenhum efeito, né? Posso falar os nomes aqui? Vamos lá, até porque tem ouvinte perguntando quem votou como, né? Além do relator, Francisco Falcão, votaram pela homologação da sentença os ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Isabel Galotti, a única mulher, né, presente aí nesse julgamento, Antônio Carlos Ferreira, Ricardo Vilas Boas Cueva e Sebastião Reis Júnior. O ministro Raul Araújo abriu divergência e foi seguido por Benedito Gonçalves. Robinho não se manifestou até agora, né, sobre o resultado do julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Desde a condenação pela Justiça italiana, ele tem se mantido de maneira reclusa em Santos. Antes disso, não, né? Ele aproveitava a vida, ia curtir, mas desde a condenação ele tem se mantido de maneira reclusa em Santos, fez algumas poucas aparições públicas e agora a Justiça... Uma delas no Santos, né? Uma delas no Santos, e a gente falou disso aqui, né, da cerimônia que houve por lá e pegou muito mal, inclusive, E né? o Santos que quase trouxe o Robinho de volta pra jogar. Não Vocês já é? pensaram Nesse meio nisso? tempo? Agora a gente lembra assim, fala que absurdo. Quem foi que teve a ideia genial e deu Pois andamento nisso, né? Pois é. Bem, a Justiça Federal da cidade do Litoral Paulista, Santos, né, deve dar início imediato ao cumprimento da sentença homologada pelo STJ. Ele está em Santos, né? Essa informação de que Robinho está em Santos. E ontem, quando saiu a decisão, a expectativa é de que haveria um cumprimento imediato. Houve aquela concentração de repórteres na porta da casa onde fica o Robinho e tal, ainda sem muita convicção de que ele estaria por lá. Mas até agora não houve esse cumprimento, né? Bom, então é um já que não é tão já assim, pelo jeito. Pode ser já, pode não ser já. Então, Previsão do tempo, né? É aquela brincadeira lá, 50% de chance, sim ou não. Ele pode ser preso agora? Ele pode ser preso agora, mas é possível que ainda haja, além dos embargos, ainda haja alguns recursos pendentes. É possível que haja, não. Há recursos pendentes que ainda podem ser levados ao STF. Dificilmente vai demorar, é um caso que a opinião pública está acompanhando muito de perto, não deve ficar engavetado por muito tempo no Supremo, mas é provável que a gente não veja nas próximas horas Robinho ser preso, de fato. Mas, de novo, isso pode acontecer, tá? Então, é uma incerteza. A gente vai voltar ao assunto. Enquanto isso, a gente fala de Daniel Alves.